Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula Foxes. Hoje é a aula de número 12 e vamos falar sobre os sistemas trifásicos híbridos, o H3 Pro e o H3 Plus. Lembrando que todas as aulas anteriores, a aula de 1 a 11, estão gravadas, estão disponíveis no nosso YouTube. A aula de hoje também será gravada e normalmente uma semana depois já sobe também para o nosso canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma aula, quiser rever, quiser tirar alguma dúvida, está à disposição por lá para vocês acessarem a qualquer momento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus, eu sou engenheiro de pré-vendas da Fox. Estou há pouquinho mais de um ano já em casa, né, na empresa Fox, já bem à vontade. Trabalho com energia solar desde 2019, com armazenamento desde 2020, e é essa a experiência que eu quero trazer aqui para vocês na aula de hoje. Vou passar, como sempre, rapidinho sobre a Foxes. Tem algumas novidades, algumas notícias muito boas que nós recebemos da Foxes no mundo todo recentemente. Então, acho que é legal a gente atualizar, né, todos que estão assistindo. Primeiro, essa parte não é muito novidade, né? Todo mundo já sabe que a Foxes está entre as 500 maiores empresas do mundo, segundo a revista Fortune 500, isso já há 7 anos consecutivos. Inclusive, em 2024, nossa posição era 265, 2025, posição 247, ou seja, subindo aí 20 posições por ano. Quem sabe, com a ajuda de vocês, a gente chegue logo lá em cima, né? Lá nas primeiras posições. Isso porque a empresa teve um faturamento de 57 bilhões de dólares em 2024, que veio principalmente da produção de níquel. O grupo Tsingshan, do qual a Fox faz parte, é o número um no mundo da produção de níquel, também é o número um no mundo na produção de aço inoxidável, e o número 4 nos recursos de minério de lítio no mundo todo, né? Então, dentro desse mesmo grupo, existem braços que fazem extração dessa matéria-prima, esse upstream. No mundo todo tem participação na Indonésia, na Argentina, Estados Unidos, África do Sul, Índia, e China, claro, né? Assim como a Fox, o grupo Tsingshan como um todo é um grupo chinês também. Toda essa matéria-prima é enviado lá para a China, onde fica as bases da Rept Batero. Rept Batero, para quem não conhece, é uma empresa especializada na produção de célula de bateria. Ela produz célula de bateria para, por exemplo, o armazenamento, tem o principal cliente a Fox, com certeza, né? Mas também produz para veículos elétricos, como por exemplo Volvo, Volkswagen, etc. Aviação elétrica, navegação elétrica, e vou contar um segredo não secreto, né? Tem alguns concorrentes da Fox que compram a célula da Rept Battery e colocam nas baterias dele também. Mas é só a Fox que participa do grupo Tsingshan e tem por isso domínio da cadeia produtiva completa, desde a extração do lítio, por exemplo, lá na Argentina, até a entrega do produto final, do inversor da bateria montada da Fox. Que caso alguém tenha essa curiosidade sobre o nome da Foxes, né? A empresa foi fundada lá na China com o nome de Maitian Nengyuan, é um nome que em chinês significa energia do campo de trigo, né? Um nome que remete à força, crescimento, resiliência da marca como um todo. E quando ela mudou para o lado de cá do mundo, né, para o lado de cá do hemisfério, ela optou por esse nome Foxes, porque Fox em inglês significa raposa, então também tem uma conotação parecida, né, de força, crescimento e resiliência. E o ESS? ESS é um termo que está na moda, né? A gente fala muito de BESS nesse ano, o ano do BESS. É a mesma coisa, Energy Storage System, ou seja, a Foxes, ela tem no próprio nome baterias, né? Sistema de armazenamento de energia, baterias. É o ponto forte da empresa. Nós temos todo esse domínio da cadeia produtiva das baterias, está no nosso nome, no nosso DNA. E também por isso não é uma surpresa, aqui já vem a primeira grande notícia do dia. A Fox conquistou, semana passada, acho que saiu essa notícia, né? Número um, líder global em armazenamento de energia residencial. Ou seja, a Fox foi a marca que mais vendeu sistema de armazenamento residencial no mundo inteiro. Isso não é a Fox que está falando, é a SP Global, uma empresa de pesquisa, né? Então significa que a marca continua crescendo cada vez mais. Do lado esquerdo aqui a gente tem alguns dos nossos mais importantes prêmios também, por exemplo, Hurun China em 2024 e Forbes 2023, ambos são rankings de empresas unicórnio. Ou seja, a Fox é uma empresa que foi fundada em 2019, então até 2024 ela era elegível para ser uma empresa unicórnio, entrou na Forbes em 2023 e na Hurun em 2024. A Hurun, para quem não conhece, desse ranking, a Fox está junto, por exemplo, do ChatGPT, né, da OpenAI, da SpaceX, lá do Elon Musk, só essas empresas pequenininhas ele junto com a Fox. Então acho que
o ranking unicórnio que estava certo, né? Os números mostram que realmente a Fox está crescendo cada vez mais. Outro prêmio muito importante é o Tier 1 da Bloomberg, como armazenamento de energia, né? O Tier 1 só existe para baterias e para módulos, não existe para inversores. Então a Fox entra com as baterias. Tier 1 significa que nós somos uma empresa com alto índice de bancabilidade. A Fox é uma empresa que dá lucro para o grupo Tsingshan e por isso não vai simplesmente fechar as portas da noite para o dia, vai ficar por muito tempo no mercado ainda, com certeza, né? Foxes hoje ela já é presente em mais de 70 países no mundo todo, principalmente na China, é claro, né? A empresa veio de lá, é lá que fica as nossas fábricas, centro de pesquisa, desenvolvimento, centro administrativo, mas já espalhado no mundo todo, principalmente Alemanha, Polônia, Reino Unido e Austrália. Em todos esses países, a Foxes é o que tem maior market share residencial, né? A marca que mais vende inversor residencial em todos esses países, porque são países que focam no armazenamento. E como o próprio slogan diz, né, pensou em híbrido, pensou em Fox. Hoje a Fox tem, claro, um time que fica baseado também no Brasil. Estamos aqui desde 2021. Temos um pessoal já de vendas, de marketing, pré-vendas, uma equipe muito bem estruturada hoje, com mais de 20 pessoas. A gente vai chegar ainda esse ano a mais de 30 pessoas, aqui pelo andar da carruagem. E só do pessoal de suporte técnico, pós-vendas e reparos, já temos hoje 11 engenheiros brasileiros. Sem contar o pessoal da China que de vez em quando faz uma visita aqui para dar uma força também, né? Nós temos um centro de reparos, um laboratório que fica baseado lá em Vargem Grande Paulista, do lado de Cotia, em São Paulo, e também temos um escritório comercial na região do Morumbi, na capital São Paulo. A Foxys ela está em posição de destaque de vendas no Brasil top 6, tanto como inversores híbridos, né, e também baterias, segundo pesquisa da Greener, que saiu recentemente. Então é uma marca que já está bem difundida no Brasil, já bem conhecida e que o pessoal gosta bastante. Falando agora então sobre as aulas, né? Isso aqui, tudo que a gente viu na nossa aula de número 11, nós falamos sobre a compatibilidade dos inversores e tipos de rede diferentes, né? Falamos que o Brasil tem 103 distribuidoras diferentes de energia, cada uma com as suas regras, cada uma opera de seu jeito. Então é muito importante você verificar a compatibilidade do inversor híbrido com a rede do cliente, ver se ele vai atender o que o cliente precisa, né? O ideal é sempre fazer a separação de cargas críticas, separar as ligações de redes e das cargas, tudo isso é muito importante para fazer o sistema funcionar. A Foxys é uma marca que foca muito na configuração rápida dos sistemas, né? Baterias plug and play que não precisam de configuração, inversor que você consegue comissionar em 30 segundos, 1 minuto, é bem tranquilo de fazer todo esse processo. Mas, quando a gente fala de inversor híbrido independente de marca, tem que fazer um projeto adequado, tem que dimensionar o sistema e isso é muito importante. Por isso que boa parte das aulas da Fox, né, a gente tem falado sobre isso, né, batido nessa tecla. Tem aula específica de dimensionamento, tem aula específica de dicas de vendas também. Então é importante considerar tudo isso desde o começo, né? Não chegar ali na hora de colocar inversor e aí fazer o dimensionamento vai dar problema, né? Falando sobre a aula de hoje, então, aula 12, o que que nós vamos ver hoje? Primeiro, vamos falar do H3 Pro, inversor híbrido trifásico bivolt, que já está no mercado aí há mais ou menos um ano, então já muita gente já conhece. Fala também sobre as baterias EP, que são as baterias que trabalham com toda a nossa linha residencial hoje. E vamos falar de coisa nova. Depois a gente entra no H3 Plus, que é o inversor lançamento que está chegando no Brasil. Acho que agora maio, junho deve começar a chegar nos distribuidores, então é realmente uma novidade. E ele vai trabalhar com as baterias CQ16, são as baterias específicas para trabalhar com H3 Plus. E por último, tem um fator limitante. Eu vou mencionar algo que o pessoal muitas vezes esquece de considerar no dimensionamento e que, principalmente para esses dois modelos de inversor, são ainda mais importantes. E dentro desses 5 tópicos, tem um spoiler aí que eu vou anunciar sobre um novo modelo também. Isso aqui é algo que a gente já falou também na aula passada, mas vale muito a pena repetir, né? Hoje no Brasil, então, nós temos basicamente 3 tipos diferentes de rede. Tem o padrão europeu, monofásico 220 volts, que é muito comum, por exemplo, em algumas regiões do sul do país, ou lá no norte e nordeste, né? Fase neutro 220. O padrão americano, que é o bifásico 127-220, mais comum em todo o sudeste, um pouco do Espírito Santo e algumas regiões do sul também, né? 127 fase neutro e 220 fase-fase. Mas a aula de hoje nós vamos focar nos aparelhos trifásicos, que é
como o próprio nome diz, três fases, né? Fase, 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 neutro e terra. Atenção, tá, pessoal? Quando a gente fala de inversor híbrido, estou falando de trifásico com neutro. Sempre com neutro, que é para alimentar cargas desbalanceadas. No Brasil, a gente pode ter normalmente dois tipos de rede trifásica: 127 e 220 ou 220 e 380 volts. Claro que aqui eu não estou considerando as redes de média e alta tensão. Estou falando só das redes de baixa tensão. Principalmente no Sudeste, quem trabalha com Enel já deve ter ouvido falar da fase alta, né, do delta aberto, isso é muito comum. Isso é uma solução que as concessionárias adotam para reduzir o custo delas com transformadores. Por exemplo, a concessionária puxa uma rede, ela coloca aqui uma única bobina, um único transformador, que seria aqui essa bobina AB, e faz ele um ponto médio entre ela, puxa um neutro dali. Então aqui você tem uma rede bifásica, 120 de A para neutro, 120 de B para neutro e de A para B tem os 240 volts. Essa é uma rede bifásica. De repente muda para lá uma empresa, algum comércio maior e fala: concessionário, preciso de uma rede trifásica, libera para mim. O que ela faz? Ao invés de colocar um novo transformador trifásico, ela só adiciona uma nova bobina, essa bobina AC. Então, nesse momento, o sistema torna-se um delta aberto. O que, que é? Você tem a tensão AB 240 volts, BC 240 volts e CA também 240 volts. Essa rede é uma rede trifásica delta. A rede trifásica delta não tem neutro. Então, qual que é a chave do ponto mais importante? Esse neutro que está aqui embaixo, do delta aberto, só pode ser usado para cargas monofásicas e bifásicas, porque ele não fica aqui no meio do transformador, ele fica aqui embaixo. Então, ele não pode ser usado para redes trifásicas. Para rede trifásica, esse sistema é um delta simples, só para monofásica e bifásica que tem um neutro. Então, isso que é muito importante, né? Qualquer inversor híbrido, quando você vai ligar trifásico, tem que ter neutro. Não vai servir para essa rede. Tem que ser um sistema estrela sempre para ligar qualquer inversor híbrido. Falando agora aqui então do nosso portfólio, né, sempre mencionado nas aulas anteriores, mas cada vez com mais novidades, né? Por exemplo, no nosso portfólio on-grid, hoje a gente começa com o microinversor de 2,4 kW, que é o Q1, né? Já muita gente já conhece no Brasil todo, e vai até a nossa série R de 110 kW. Mas, se vocês perceberem, a gente já tem atualização, por exemplo, série F geração 3, G3, já está sendo vendida no Brasil, acho que desde o ano passado. Esse ano a gente está entrando também com série GVB, né, que seria uma versão 2 da série G, também está chegando as primeiras unidades agora esse ano. Então é uma novidade da nossa série On-Grid. Nos inversores híbridos, aqui já fica mais interessante, né? Até a aula passada, quando eu apresentava esse portfólio, eu falava que ia de 5 até 30 kW. Agora, já estou incluindo aqui, ó, no final, o H3 Plus, que é um dos nossos tópicos da aula de hoje. Então, com esse modelo, o nosso portfólio passa a ser de 5 até 125 kW de potência por inversor. Nas baterias, antes a gente falava só de EP5 e EP11, e agora entra aqui também a CQ16. Então a gente passa a ter uma bateria de 5, de 10 e de 16 kWh. Sistemas All-in-One também já está chegando aí nos primeiros distribuidores entre esse mês e mês que vem, as primeiras unidades do P100, o nosso All-in-One residencial, que vai estar disponível a 7,5 e 10 kW, All-in-One com uma capacidade de baterias de 10 kWh inclusa no mesmo aparelho. E também o nosso BESS, nosso sistema de armazenamento de larga escala, né, o Gmax Plus. Já falamos várias vezes sobre ele também, tem três aulas exclusivas de BESS aqui nas nossas aulas Foxes. Vocês podem visitar ele e conferir se tiverem qualquer dúvida. Vamos lá, vamos falar então do H3 Pro, nosso primeiro modelo de hoje. Ele tem duas versões, tem o H3 Pro 20 e o H3 Pro 30. O que que muda? Obviamente a potência, né? O inversor é a mesma coisa. Lembrando que esse cara aqui é o primeiro e talvez o único inversor híbrido bivolt do mercado. Como assim híbrido bivolt? O mesmo aparelho pode ser configurado para trabalhar em redes 220 trifásica ou 380 trifásica. É claro que a potência vai alterar. 220 ele opera com 11,5 e 380 ele trabalha com 20 kW. O overload dele varia entre 90% a 100%, dependendo de como é feita a configuração dele, mas isso é muita coisa e muito importante. Daqui a pouco eu vou explicar por que que isso é tão legal de ter nos inversores híbridos, principalmente, né?
Esse modelo de inversor tem duas entradas de bateria, então você pode trabalhar desde zero baterias, ou seja, eu posso colocar meu inversor híbrido ali, sem nenhuma bateria, e usar ele como inversor on-grid. Depois de alguns anos, o preço da bateria baixa, o cliente começa a ter o payback e fala, vou pôr baterias. Sem problemas, ele pode ligar até 8 baterias em paralelo nesse inversor, chega ali um pouquinho mais de 80 kWh. Tempo de comutação máximo, ou seja, o tempo de quando cai a rede da concessionária e quando volta a rede, 10 milissegundos, totalmente imperceptível para o cliente. A gente tem casos aí de inversores de outros modelos que têm a comutação mais lenta, que é a mais lenta possível no caso da Fox, que é 20 milissegundos, também já é extremamente rápido. E mesmo nesse modelo de 20 milissegundos, o pessoal não percebe a luz piscar, não desliga a televisão, não desliga nada. Muitas vezes o cliente só percebe depois que já acabou a bateria, né? Aí está na hora de comprar mais bateria. Então esse modelo ele trabalha tanto no 380 como no 220, e aqui um cuidado muito importante. Corrente máxima de bateria 50 amperes. Ele tem duas entradas, então na entrada 1 é 50 amperes e na entrada 2 também 50 amperes. Muito importante isso, a gente vai falar, voltar nesse assunto depois, mais tarde. A potência de saída EPS. Se você trabalha no 220, 11,5 aqui, ele vai ser 11,5 na EPS também. Se você trabalha 380, 20 kW, aqui também é 20 kW. Em ambos os casos, ele suporta ali mais ou menos uns 20% a mais em picos de até 60 segundos, que é para ligar aquelas cargas mais pesadas, né? Um motor, às vezes um elevador, secador de cabelo, alguma coisa assim. Então o inversor ele é preparado para picos de até 60 segundos, porque muitas vezes vai ser usado um soft starter, né, que vai transformar aquele pico, por exemplo, de milissegundos em uma rampa de 60 segundos. E esse inversor ele vai já na caixa dele com um medidor trifásico de 80 amperes. Se você for precisar de mais corrente, você tem a opção de comprar um medidor adicional com TC de 200 amperes, mas muito cuidado, precisa ser um modelo especificamente compatível com a Fox, porque ela tem um protocolo próprio de comunicação. E o inversor da Fox só aceita medidor compatível com a Fox. A outra versão, então, do H3 Pro é o H3 Pro 30. A ideia é exatamente a mesma, mas ele tem um pouco mais de potência. Na rede 220 ele trabalha com 17,3 kW e na rede 380, 30 kW. Então na saída DPS é a mesma coisa, 17,3 e 30. Todas as outras informações, baterias, corrente, etc., medidor, é tudo exatamente igual, só muda a potência CA dos inversores do H3 Pro 20 e do H3 Pro 30. Os conceitos são exatamente os mesmos. Aqui uma vista inferior, né? O que que a gente tem olhando de baixo aqui do H3 Pro, a gente consegue ver todas as entradas dele. Por exemplo, aqui nesse ponto A, chave seccionadora, liga e desliga o fotovoltaico. B, C e D são as três MPPTs. Três MPPTs, cada uma com duas entradas, então liga até 6 strings nesse inversor. E e F são entradas de bateria. Então falei que ele tinha duas entradas de bateria, tá aqui, ó, E e F. A parte G é a parte de comunicação dele, H é a conexão do data, ao contrário, né? O G é o data logger, o H é uma entrada de comunicação, o I é outra entrada também de medidor e comunicação, enfim. L e M são comunicações das baterias, ou seja, BMS1, BMS2. A bateria que liga no E comunica com L. A bateria que liga no F comunica com o M. Então, duas entradas de potência de bateria e duas entradas de comunicação também. Aqui em cima, o J é comunicação LAN, ou seja, internet, você pode ligar o cabo direto nele, e o K, antena, você pode conectar uma antena externa para melhorar o sinal de Wi-Fi do inversor. Sim, esse modelo tem Wi-Fi própria. Você pode colocar um data logger externo para ficar ainda melhor, ou pode só usar a anteninha se o roteador estiver próximo dele. Aqui embaixo, o N é a conexão de paralelismo utilizada para conectar entre inversores. A saída O, perdão, o N é a saída de CA, é a saída de rede dele, é a saída EPS dele. O O é a saída de rede, então N e O são saídas CA, e o P é uma conexão adicional ali para o aterramento do inversor. Sobre o sobredimensionamento, né, o chamado overload que eu falei antes. Esse aqui é um exemplo real que veio através do nosso suporte técnico. O pessoal até assustou quando me mandou: Nossa, olha aqui o que está acontecendo, o inversor está com problema. Não é que ele está com problema. Os inversores híbridos da Fox, todos têm o acoplamento CC. Então, propositalmente, ele tem essa função que é muito legal. Isso é uma vantagem muito grande. Nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o inversor H3 Pro.
de 30 kW e duas strings, vamos chamar assim, de EP11, né? Um total de 8 baterias com 82 kWh no total. E nesse momento aqui, ó, que o pessoal tirou o print e me mandou, espero que vocês consigam todo mundo enxergar, né? O fotovoltaico dele está gerando 45 kW de potência. Se fosse um inversor on-grid de 30 kW, o que que ele faz? É o chamado clipping. Ele gera 30, os outros 15 joga fora. Mas aqui não estou falando de inversor on-grid, eu estou falando de inversor híbrido. E olha que legal que ele faz. Ele vai mandar 11,3 kW para alimentar as cargas e, ao mesmo tempo, 33,8 kW para carregar as baterias. Ou seja, é um inversor de 30 kW, mas que está trabalhando com 11,3 mais 33,8, está trabalhando com 45 kW. Tudo que o fotovoltaico está entregando para ele, ele está aproveitando ao mesmo tempo. É para isso que serve o overload dos inversores híbridos. Ao mesmo tempo, ele converte para CA, para jogar nas cargas, e o que sobra carrega as baterias. Ou eu consigo inverter essa prioridade. Eu posso configurar ele para primeiro carregar a bateria e depois injetar nas cargas também. Tudo conforme a necessidade do cliente. As funções muito importantes do nosso H3 Pro. Primeiro de tudo, desbalanceamento de até 100%. O que que isso significa? Significa que eu posso pegar meu inversor, ele é trifásico de 30 kW, para ficar mais fácil nas contas. Eu posso pegar cargas de 10 kW e ligar em uma única fase e deixar as outras duas fases sem nada. Isso é um desbalanceamento de 100%. Liga todas as cargas em uma única fase, mas é claro que tem que respeitar o limite de corrente do inversor. Por isso, 30%, né? O inversor de 30, ele libera 10 kW em cada fase. Então você pode desbalancear até 100%, limitando essa potência dele a 33%, né? Uma coisa muito legal é esse modo programador dele. Nesse modelo, você consegue configurar até 23 horários. O que que é isso? Eu posso falar, por exemplo, olha, de segunda-feira, no horário tal, eu quero que você carregue a bateria. Ainda na segunda, no horário tal, você descarrega. Olha, na terça-feira, pode injetar tudo na rede. Na quarta-feira, eu quero fazer um peak shaving. Na quinta-feira, eu quero fazer um time of use. Já falamos bastante dessas possíveis aplicações, né? Você consegue configurar até 23 horários e olha que só que legal, né? Você consegue deixar isso pré-configurado para o próprio cliente final ligar e desligar. Onde que isso vai ser útil? Um cenário prático que eu já vi acontecer. O cliente é dono de um hotel e coloca o inversor dele. Você faz ali 4, 5, 6, 20 configurações do que precisar e o cliente fala, olha, hoje o hotel está vazio, eu vou ligar nesse modo aqui. Ah, amanhã o hotel vai encher, então amanhã eu vou ligar nesse segundo modo. No terceiro dia está mais ou menos, vou ligar o terceiro modo. O próprio cliente final pode mudar a operação do inversor conforme a necessidade dele. Esse H3 Pro também tem comando por contato seco e comunicação com gerador a diesel, ou seja, você liga a comunicação de um gerador a diesel direto nele, através daquelas entradas de comunicação que eu mostrei, e ele consegue dar um comando por contato seco para ativar ou para desativar o gerador. Vamos supor, por exemplo, que o cliente já tinha um gerador a diesel, depois você vai lá e coloca o inversor híbrido para ele. Ele não precisa simplesmente jogar fora o gerador a diesel, ele consegue aproveitar. O gerador a diesel pode ser um backup do sistema de backup, que é o híbrido dele, né? Ficou ali 3, 4 dias sem fazer sol, só choveu, não consigo carregar as baterias, aciona o gerador para alimentar as cargas ou para carregar as baterias. Dá para fazer esse paralelismo. Ele só não tem entrada de potência para o gerador, precisa de um QTA externo para fazer isso, mas não é nenhum bicho de sete cabeças, né? O H3 Pro trabalha com as baterias da série EP, são a EP5 e EP11. Já falamos delas anteriormente, mas acho legal a gente explorar um pouquinho de novo, tá? São baterias de alta tensão, todas de lítio ferro fosfato e com BMS incluso. Mais ou menos aqui em cima da bateria tem uma plaquinha de comunicação e controle que é o BMS, né? O Battery Management System. A alta tensão dessa bateria, nesse caso, 192 volts. Se há alta tensão, a corrente é baixa. A corrente das nossas baterias EP é de 27 amperes. Então, a gente já vai usar esse número de novo. Anotem aí que a gente vai precisar dele mais tarde. 27 vezes 192, na minha época, dava 5,18 kWh. Essa é a capacidade da nossa bateria. Então, ela tem 5 kWh de capacidade e também 5 kW de potência.
A bateria é um pouco pesada, 50 quilos, porque ela é IP65, BMS incluso, invólucro de ferro. É pesada, mas se a gente fizer as contas, pegar esse peso dividido pela energia, nós vamos ver que ela vai ter a maior densidade energética do mercado. Então, mesmo pesada, ela ainda é a melhor bateria do mercado. Profundidade de descarga de 90%, ou seja, eu posso usar minha bateria de 100 até 10%, fica uma reservinha de segurança ali. Vida útil de 6.000 ciclos. O que que é um ciclo, né? Quando você carrega e descarrega a bateria completamente, você dá um ciclo. Se a gente for usar um ciclo da bateria por dia, nós vamos ter usado os 6.000 ciclos em pouco mais de 16 anos. Ou seja, a vida útil da bateria é muito grande, tá? Porque mesmo no residencial, a gente não usa um ciclo por dia, usa muito menos do que isso. Então, na prática, ela não vai durar 16 anos, ela vai durar muito mais tempo que isso. A compatibilidade é exclusiva, bateria Fox só trabalha com inversor Fox e vice-versa. Inversor Fox e bateria Fox também. Compatibilidade exclusiva. Cabos de conexão, todos inclusos. A bateria já vai com cabos de potência, aterramento e comunicação, tudo dentro da caixa dela, não precisa se preocupar com nada em relação a isso. A bateria EP11, aqui não tem muito segredo. A bateria EP11 nada mais é do que duas EP5 na mesma caixa, no mesmo invólucro. É por isso que a minha tensão é o dobro, a corrente é a mesma, então a energia nominal, a capacidade dela também é o dobro, né? 384 vezes 27 era para dar 10,36 kWh. Então 10 kW de capacidade e 10 kW de potência também. Só um cuidado, tá, pessoal? O peso também vai ser o dobro, 99 quilos. É uma bateria pesada. Então, na hora de instalar, tem que levar uns carabão também. E para fazer a conexão das baterias em paralelo, é necessária a caixa de junção, a Junction Box. A Junction Box, ela só é obrigatória se você vai colocar 2 a 4 baterias em paralelo. Uma bateria, você pode ligar direto no inversor. 5 baterias, não pode ligar, o máximo é 4. Ó, só que outro cuidado importante, a corrente máxima dela é 50 amperes. Muito cuidado com esses valores de corrente, porque eu vou usar eles daqui a pouquinho. Falando na corrente, a gente chega nesse chamado C-rate. O que que é o C-rate, né? Muita gente ainda não conhece esse termo, já trabalha com bateria, mas nunca ouviu falar. Isso é muito importante. O C-rate indica o quão rápido uma bateria pode carregar ou descarregar. Por exemplo, a bateria da Fox de 10 kWh de capacidade tem 10 kW de potência. Isso significa que ela pode carregar e descarregar em 1 hora. Isso é uma grande vantagem. Por quê? Vamos supor que é um caso residencial. O cliente coloca um inversor de 5 kW, uma bateria de 5 kW da Fox e um chuveiro de 5 kW. Legal, ele consegue alimentar o chuveiro com o híbrido da bateria e vai durar 1 hora a bateria. Perfeito, porque a bateria é C-Rate 1C. Se essa bateria fosse C-Rate 0,5, que é muito comum no mercado, ela teria metade da potência. Ou seja, a bateria de 5 kW poderia trabalhar com uma potência de 2,5. Então, para alimentar o mesmo chuveiro, o cliente precisaria comprar 2 baterias. Então, o projeto fica muito mais caro. Aqui, só para trazer um exemplo prático de instalação do H3 Pro, a gente dá para ver, podemos ver aqui o inversor instalado na parede. Ocasionalmente, nesse caso, ele estava ligado a 2 transformadores para o cliente ter mais potência. Por quê? A rede no local aqui é um caso em Indaiatuba, São Paulo. A rede é de 127 e 220 trifásica, mas o cliente queria uma potência de 20 kW. Então colocou um transformador na entrada de rede, outro transformador na entrada de cargas, na EPS, para transformar o sistema em 220, 380 trifásico e trabalhar no 380 kW. E no outro lado dessa mesma parede, 3 baterias EP11, então 10, 20, 30 kWh ligados aqui a uma caixa de junção. Esse aqui é um exemplo de paralelismo do H3 Pro. Você pode ligar até 4 inversores em paralelo usando essa caixinha aqui no meio, que é o iLink. Nesse caso, então, são 2 inversores em paralelo. Um inversor está com uma bateria de 10 e uma de 5, o outro inversor, bateria de 10 e de 5. Tudo balanceado, funcionando sem problemas. Ainda sobre o paralelismo, a gente encontra algumas situações meio complicadas no mercado brasileiro, né? Que às vezes falta estoque, às vezes essa link pode sair um pouco mais cara, não estava prevista no projeto. Dá para fazer o paralelismo sem a link? Até dá, dessa forma aqui. Você, ao invés de alimentar com 2 inversores o mesmo circuito de cargas, você separa um inversor para um circuito de cargas e outro inversor
para outros circuitos de cargas separados. Por quê? Quando cai a rede nesse caso, ficam dois microsistemas isolados, dois sistemas independentes, e aí você não precisa do iLink. Dá para fazer dessa forma também. Aqui o prometido spoiler. Surpresa, vem aí uma nova geração de baterias EP. Acabei de falar para vocês da EP5 e da EP11. Tá chegando aí ainda esse ano, nos próximos meses também não vai demorar. Matheus, EP6. Oi. Matheus, a sua tela sumiu, peraí. Opa, Agora voltou. dá Aconteceu para alguma ver? coisa Bem aqui? no spoiler, justo no Voltou. spoiler, Sim, volta. dá para ver Aí, o pode diagrama. ir. Pronto, pode ir. Justo no spoiler acontece a falha técnica, sacanagem, né? Estamos trazendo aí nos próximos meses, então, as baterias EP6, que é a nova versão da EP5, e a EP12, nova versão da EP11. O que que muda? Primeiro, a cor, né? Essa parte já está bem óbvia. As baterias vão ser das cores dos inversores, para que fique um layout ainda mais bonito, né? Um design ainda mais diferenciado do que a Fox já possui. O que é mais legal é que elas mantêm o mesmo nível de tensão da geração anterior. Então, 192 volts e 384 volts. Por isso, elas são compatíveis com a geração anterior. Se o cliente já tem EP5, ele pode comprar EP6 sem problema, tá? E ela troca a característica da célula interna dela, passa a ter célula cilíndrica, por isso aumenta um pouquinho a capacidade também. A EP6 passa a ter 5,78 kWh e a EP11 o dobro, 40 e 56, se não me engano, né? Exatamente o dobro. Falando em novidade, vem aí H3 Plus. É um inversor que já está chegando nos distribuidores nos próximos meses, já está com o Inmetro dele pronto, já está tudo certinho, só falta vocês colocarem o pedido aí na distribuidora. Ele vai vir a princípio em três versões, até que está errado, não vai ser 75, 100 e 125. Nós vamos trazer ele em 50, 75 e 125 kW de potência. Esse aqui é um inversor de grande porte, já voltado para o nosso CNI. É um inversor que pode ser usado tanto indoor como outdoor, porque ele é IP65, assim como os inversores menores. Design compacto e leve. Assim, proporcionalmente, tá? Esse inversor pesa 120 quilos, mas eu estou falando de um bicho de 125 kW de potência. Comutação 10 milissegundos, assim como os modelos anteriores. E olha só, ele não só tem também o link DC-DC, né, aquele acoplamento CC, mas ele vai ter futuramente, nas próximas versões, uma conexão direta para o EV Charger. A princípio não vai ser habilitado isso para o Brasil, porque ainda falta muita regulamentação, muita coisa para a gente ver aqui no Brasil, mas ele já está, o hardware dele já vem pronto para isso. E aqui um grande diferencial, né? Os nossos modelos residenciais, você até consegue fazer comunicação com gerador a diesel, no caso do H3 Pro, mas é o H3 Plus que já vai ter a conexão elétrica do gerador a diesel. Você liga ele direto aqui na portinha de gerador do inversor. E ele também tem uma corrente de 300 amperes já preparado para motores industriais. Esse cara é realmente um tanque de guerra. O fotovoltaico dele, na versão de 50 kW, 4 MPPTs. 75 e 125 kW, 8 MPPTs, cada uma com duas entradas, então pode chegar a 16 strings. Essas strings com corrente de 20 amperes cada uma, então suporta ali tranquilamente os módulos de maior potência. Três entradas independentes de bateria, que a gente vai explorar bastante daqui a pouquinho, e até 10 inversores em paralelo. Ou seja, se eu pegar um inversor de 125 e coloco 10 em paralelo, eu tenho 1,2 megawatt de potência. É muita coisa, né? Também suporta desequilíbrio de cargas de até 100%, igual a gente falou do H3 Pro, né, aquela questão respeitando ali o limite de 30% por fase. E no pico de 10 segundos, ele suporta qualquer versão dele, mesmo se você pegar o inversor de 50 kW, suporta por 10 segundos 155 kW de cargas. É muita coisa, é muita coisa. Então, aqui fazendo a vista inferior do inversor, né, todas as entradas dele, tem a chave seccionadora que fica aqui na lateral, tem conexão com antena externa também, entradas de comunicação, aqui a entrada load, né, que é a entrada de cargas críticas principalmente, embaixo entradas fotovoltaicas, então as 16 entradas, né, no caso dos inversores maiores, aqui no meio a entrada de rede da concessionária,
Entrada do gerador é diesel aqui. BMS, comunicação das baterias. Essa aqui, ó, entrada EV Charger. A princípio vem desabilitado no Brasil, mas já vem com hardware pronto para depois a gente destravar isso quando for possível. E três entradas de baterias aqui, né? Bate 1, bate 2, bate 3. O legal desse inversor H3 Plus é que ele pode ser usado em qualquer aplicação, simplesmente qualquer aplicação. Grid zero, peak shaving, alto consumo, sistema híbrido, tem integrador com, integração com geradora diesel, time shifting, né, que é hora ponta e fora ponta, pode ser usado para micro-redes, sistemas isolados e faz backup. Tudo isso esse cara é capaz de fazer. Qualquer uma dessas aplicações, então ele é bem versátil em relação a isso. Um pouquinho de formação técnica desse cara aqui. Claro, o overload dele, 100%, né? Então, se eu pegar aqui um modelo de 50 kW, eu coloco 100 kW pico de painel. 75, coloca 150. 125, coloca 250 kW pico. Assim, é assim que ele funciona. MPPTs, se for modelo de 50 kW, são 4. Nos outros modelos, 8 MPPTs. Possui entrada gerador, tempo de comutação 10 milissegundos e olha só a corrente máxima de bateria, 80 amperes por entrada. Então a gente já vai explorar de novo esse número daqui a pouco. Potência de saída aqui, a gente já sempre vai ser igual, né, a potência máxima nominal dele. No pico, 155 kW para as três versões. Mesmo se for o inversor de 50 kW, por 60 segundos, por 10 segundos, ele vai suportar uma potência acima da nominal dele. A princípio, esse inversor vai ser apenas para 380 trifásico, mas a gente já está chorando para a China se ver se não dá para trazer um J20 aí em breve. E o paralelismo, conforme a gente já falou, até 10 inversores. Esse cara trabalha com uma bateria diferente, que é a bateria CQ16, que vai ter essa cara aqui, né? Uma bateria mais industrial, vamos dizer assim. Bateria CQ16, como vocês já devem ter imaginado, 16 kWh, né? Os nomes da Fox são bem fáceis de entender. As baterias, quando você vai conectar um inversor, você liga de 4, é o mínimo de baterias, até 45 por inversor. Então, no caso do H3 Plus, de 4 a 45 baterias por inversor, ou seja, 15 baterias por entrada no máximo. Só que ele não vem com BMS incluso, precisa ser comprado do HV Box, que é essa parte aqui de cima, separadamente. Normalmente, quando você compra o kit do distribuidor, já vai estar incluso ali com certeza. São baterias de 51 volts. Ah, mas Matheus, então a Fox está trabalhando com baixa tensão? Não, não é baixa tensão. Porque 51 volts por módulo. Se o mínimo é 4 baterias, então eu já estou falando de 200 volts. Corrente máxima de carga e descarga, 240 amperes. Por que 240 amperes? Lembra que o inversor era 80, 80, 80? Na minha terra, 80 vezes 3 dá 240, justamente por isso. Profundidade de descarga também é 90% e a vida útil depende de como você vai utilizar o sistema. Se você utiliza ele com 0.6, lembra do C-Rate que eu expliquei? Com C-Rate de 0.76, 0.8 mais ou menos, 5.700 ciclos de vida útil. Se você trabalha com C-Rate menor, 0.5, você pode passar de 6.000 ciclos de vida útil. Lembrando que ao final dessa vida útil não é que a bateria simplesmente morre, né? Ela passa a ter ali capacidade de 70% da sua vida útil. Compatibilidade também exclusiva com as Foxes e cuidado aqui, ó, grau de proteção IP20, essa bateria é para ser utilizada indoor. E olha só que legal, eu tenho dois modos de operação para trabalhar com o inversor H3 Plus e as baterias CQ16. Eu posso pegar aqui, por exemplo, 15 unidades, de 4 a 15, que seria uma única string de baterias, e eu posso ligar o mesmo string nas três entradas do inversor. Lembra que eu falei das correntes? Então, se eu coloco as três baterias em paralelo, ligadas às três entradas do inversor, eu trabalho com uma corrente de 240 amperes para essas três strings. Então, o C-Rate trabalha com 0,8. Ou eu posso separar uma string em cada entrada do inversor, até 15 unidades no máximo. Então, eu vou diminuir o meu C-Rate, mas eu aumento a minha capacidade, meu armazenamento, podendo chegar a 720 kWh de bateria por inversor. Por inversor, lembrando que eu posso paralelizar até 10 unidades. Ou seja, eu chego a 1,25 MW de potência e 7 MWh de capacidade de bateria. Aqui eu estou falando de um sistema gigantesco já, né? A eficiência dessa bateria CQ16 de 93%,
vida útil ali de mais ou menos 6.000 ciclos, dependendo de como ela vai usar. Ela tem um monitoramento de célula, a nível de célula dentro dela, então você monitora o bloco de baterias, monitora o string de baterias, monitora o pack e dentro do pack monitora cada célula de bateria também. O grau de proteção IP20, a capacidade, a densidade energética de 314 ampere-hora e você pode chegar até 0,8 C se fizer aquele modo paralelismo das baterias. Essa bateria já tem algumas tecnologias mais modernas, vamos dizer assim, na questão de proteção. Ela tem uma unidade interna de aerosol. Então, aqui, por exemplo, ó, tem um caninho vermelho, né, dá para ver que é a saída do aerosol. Se for detectado um princípio de incêndio, automaticamente cada módulo de bateria tem isso, uma proteção interna para evitar qualquer possibilidade de expandir esse incêndio. O monitoramento das baterias é exatamente o mesmo de todos os nossos outros aparelhos. Foxes Cloud 2.0, seja para H3 Plus, H3 Pro, microinversor, BESS, qualquer aparelho sempre utilizando o mesmo aplicativo para simplificar. Chegando já na reta final da nossa apresentação, trago para vocês algo muito importante para considerar no dimensionamento do sistema, que é um fator limitante, vamos chamar de fator limitante, né? Mas na verdade é o cálculo de potência. Por quê? A gente sabe que se falta energia durante o dia, o sistema vai ter capacidade da bateria e, em paralelo, energia solar. Mas, se falta energia durante a noite, não tem sol. É só a bateria que vai ter que suportar o sistema. E a gente não tem como prever, né? Eu não sei se vai cair o sistema só durante o dia, só durante a noite, e cai às vezes durante o dia, às vezes durante a noite. Então a gente considera sempre o pior caso. O que é o pior caso? É a noite. Considerar o pior caso, que é sempre a bateria tendo que alimentar todo o meu sistema. Em cima disso, eu acho legal a gente fazer alguns cálculos, algumas contas para entender como calcular a potência desse sistema. Por exemplo, eu trouxe aqui o primeiro caso, o inversor H3 Pro 20 com 20 kW. Nele eu vou ligar duas baterias EP5, lembrando que esse modelo tem duas entradas de bateria. É por isso que fica mais complexo esse caso. Se eu ligar uma bateria em cada entrada do inversor, o que eu vou ter? 5 kW de uma bateria numa entrada e 5 kW de outra bateria em outra entrada. Ou seja, eu vou ter 20 kW de inversor e 10 kW de bateria. Então, o meu limite de potência para esse caso é 10 kW. Eu não consigo alimentar uma carga de 15, 20 kW se eu tenho só 10 de bateria. Lembra que eu falei do chuveiro, do C-Rate, né? A ideia é a mesma. Mas agora, se eu pego esse mesmo inversor de 20 kW e ligo duas baterias EP11, uma em cada entrada do inversor. Eu tenho duas entradas, eu posso ligar uma bateria em cada entrada sem precisar da caixa de junção. E como que vai ficar esse cálculo de potência? 10 kW para uma entrada e 10 kW para outra, 20 kW de potência. Então olha só que legal. Eu tenho inversor de 20 kW e eu tenho 20 kW de potência de bateria. Perfeito, casou certinho a conta. Coincidentemente, eu estava falando com um colega do suporte técnico agora, acho que era 5:30 da tarde, assim, a aula já estava até pronta, tá? Não montei em cima disso, mas ele me trouxe um caso muito parecido com o exemplo 3. O que que era? É um inversor de 30 kW com, no caso dele, eram três baterias na mesma entrada do inversor. O que acontece aqui? Eu vou ter quantos kW de potência? Eu não vou ter 30 kW. Lembra que eu falei para vocês dos limites de corrente? Olha só, por isso que eu falei que era importante anotar. Eu falei que eu ia voltar nesse número depois. A bateria trabalha com 384 volts, no caso da EP11. E o meu sistema, o meu inversor, ele vai limitar, como é uma única entrada, ele limita a 50 amperes. Então, 384 vezes 50, a minha potência é limitada a 19,2 kW. É exatamente esse cenário prático que um colega de suporte acabou de trazer há uma hora atrás. Inversor de 30 kW com baterias na mesma entrada. Então a potência das baterias é limitada a 19,2. O que eu falei para ele fazer? Isso aqui, ó. Divide, coloca duas baterias numa entrada e uma bateria na outra. No caso dele eram três baterias, ele vai ganhar mais 10 kW de potência e vai conseguir suportar as cargas com mais facilidade. Agora aqui já aumentando um pouco o sistema, o mesmo inversor, agora com quatro baterias. Eu posso colocar uma caixa de junção e ligar quatro baterias em uma única entrada. Sem problemas, a caixa de junção suporta. Mas eu vou ficar limitado à potência por conta da corrente do meu inversor. Se eu coloco duas baterias em cada entrada, o que eu vou ter?
19,2 kW da primeira entrada, ó, por que 19,2? É esse valor aqui, o que a gente acabou de calcular, tá? Que é a tensão vezes a corrente máxima do meu inversor. Então, eu vou ter 19,2 nesse exemplo 4 para cada entrada. Nesse exemplo 4 eu tenho um inversor de 30 kW e 38 kW de potência das baterias. Então, a minha capacidade de potência das baterias é muito maior se eu coloco inversores, as baterias em entradas separadas. E no caso do H3 Plus, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o H3 Plus tem dois modos de operação. Aqui eu peguei os mesmos números, um inversor de 75 kW com baterias, 15 baterias, e o mesmo inversor com as 15 baterias, mas aqui no modo paralelo e depois no dependente. Como que fica essa conta então? No modo paralelo eu tenho 15 baterias, a tensão delas é 51,7 e a corrente máxima que elas vão trabalhar no paralelo, 240 amperes. Olha a potência que eu chego aqui, 186 kW. É uma potência muito alta. Agora, se eu pego as 15 baterias e coloco o modo independente, então uma bateria em cada entrada, uma string de bateria em cada entrada do inversor, eu tenho as mesmas 15, as mesmas 51,7 volts, mas a minha corrente passa a ser 80 amperes. Então eu trabalho com 62 kW. Bom, pessoal, chegando ao final da nossa aula, faltando poucos minutos aí que vai sobrar para a gente tirar algumas dúvidas, o que que a gente viu hoje? Sempre importante verificar a rede do local. No caso de rede trifásica, tem que ter um neutro disponível, tem que ser um neutro físico, uma rede em estrela, não pode ser delta aberto. O H3 Pro ele acaba sendo muito mais usado para residências ou para pequenos comércios e indústrias. Você pode fazer o paralelismo de até quatro inversores, mas será que já não compensa trocar para o H3 Plus, que é essa novidade que a gente está trazendo agora, já focado para sistemas de maior porte? O H3 Plus, você pode começar ali com o modelo de 50 kW, o modelo de 75, que é ideal para microgeração, e você coloca até 10 inversores em paralelo, chegando ali numa possibilidade de 1,2 mega de potência e 7 megawatt-hora de bateria, é muita coisa, né? E no dimensionamento, sempre considerar a potência máxima. Muito cuidado isso aqui, tá, gente? O pessoal às vezes calcula só a potência do inversor, esquece da potência da bateria. Ah, mas a bateria é só para autonomia. Cuidado, cuidado, não é bem assim. Caso alguém ainda não siga, a gente pede para fazer esse favor de nos seguirem nas redes sociais. Foi por lá que a gente anunciou o H3 Plus primeiro, foi por lá que nós anunciamos o Gmax Plus primeiro. Então todos os lançamentos têm saindo por lá. As inscrições, as próximas aulas Fox são sempre por lá também. E ajuda a Marina aí, o nosso pessoal de marketing, a bater as metas de seguidores. Então ela fica muito feliz com a gente também. É isso mesmo. Muito obrigada, Matheus. Foi ótimo. E em breve talvez tenhamos uma aula Foxes de um jeito diferente, uma aula Foxes com uma cara nova. Então fiquem ligados para isso também.